Fala pessoal, começando mais um Deepcast com o Alan Gani e hoje eu tenho a satisfação de entrevistar Andressa Bergamo, ela que é sócia fundadora da AVG Capital, escritório grande de agente autônomo ligado ao BTG Pactual. Ela tem uma história super legal de empreendedorismo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade, né, de estar aí com vocês no Deepcast e vamos lá, tô ansiosa. Andressa, me fala uma coisa, você nasceu empreendedora ou você acha que a pessoa durante a vida, você entendeu? Sim. Será que é uma coisa de vocação, a pessoa, eu sou empreendedor já desde pequeno ou não? Durante a vida você vai mudando? Olha, é assim, eu falo que eu acho que eu nasci empreendedora de fato, porque se eu for voltar um pouco lá na minha história, né, desde o início, desde quando eu era criança, tinha atitudes que hoje, na época, assim, era brincadeira de criança, você nem percebia, né? A gente né? nem percebe, ninguém nota isso, mas quando você olha hoje pra trás, fala, nossa, eu tinha já essa veia, né? Tem algumas histórias até engraçadas, mas assim, eu tentei ir para uma outra área, né? Que não fosse uma área comercial, que não fosse uma área para empreender, mas aí quando chegou assim, chegou num patamar que eu falei, putz, daqui não dá, não vou para lugar nenhum, eu preciso realmente tocar o meu negócio, né? A tua infância foi onde? Em São Paulo mesmo? Foi, sou nascida em São Paulo. Capital? Capital, sim, Tá. minha família toda daqui. Tive minha infância toda aqui, né? Uhum. Mas assim, eu passava muito minhas férias, meus finais de semana na praia, né? Então eu tenho uma casa de praia, Ah, que veraneio, delícia, que praia. no Guarujá. Ai, que delícia. Antigamente era melhor, né? Então era muito Mas boa. agora parece que tá cheio de policial lá, agora ficou tão mais, dando, né? Sim, estão seguro. dando ordem no negócio. Aliás, eu acho que o Guarujá tem um potencial de ser Miami Beach aqui, você não acha? Seria uma ótima, né? Não é? Seria Se fosse muito bom, seguro, sim. é legal, é Não, bonito. sem dúvida. Tem umas casas bonitas perto da praia, né? Sim, Então, total. assim, seria excelente. Infelizmente, a gente vive aí um momento de essa guerra aí, né? Com enfim, drogas, Sim, muita assaltos, violência. enfim, muita violência e eu mesmo já fui vítima, já tomei tiro no carro. Você tá brincando? Te Não, juro. conta essa história, depois a gente conta. Depois a gente Não, depois a gente volta pras histórias de empreendedorismo. Como é que foi isso? Pois é, um tempo atrás eu tava voltando pra São Paulo e eu já tinha, né? Tomei um tiro na mão quando era pequena. Então, assim, eu já tenho um histórico. Que isso, Andressa? Eu falo que eu sou um gato, tá? Tenho algumas vidas. Pois Gente! Eu tomei um tiro na mão e, assim, a família ficou maluca, todo mundo pirou. Mas como? Não, peraí. Lá na infância você tomou um tiro Sim. na mão, mas foi por conta de assalto alguma? Foi um sequestro relâmpago que eu passei. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos. Eu fazia comercial de TV, né? Eu era garota propaganda. Tá. E aí, fui gravar um comercial. E na frente de uma produtora, da produtora onde eu ia gravar, um rapaz veio, abordou a gente, enfim. Você tava com a tua tava mãe? com a minha mãe, minha irmã e minha avó. Gente, que absurdo. Aí ele não, entra de volta no carro, colocou a gente de volta no carro, e dizia ele que ia levar a gente pra gangue dele, em Cotia. Tá. E aí, vamos lá no meio do caminho pra gangue dele. E ele falando, mostrou a arma, tava armado, enfim, ele foi dirigindo o nosso carro. Só que aí, como a minha mãe tinha deixado a bolsa dela na frente da produtora, eles acionaram a polícia e falaram, aconteceu alguma coisa, tem que ir atrás. E aí, no meio do caminho, apareceu a polícia, veio helicóptero, tudo, fecharam a avenida que a gente tava passando. E aí, começou um tiroteio, né? Porque os policiais atrás, o assaltante na frente... E a gente aqui, ó, no banco de trás, os 4. Sorte que eu e minha irmã éramos mais novinhas, pequenas, e a gente tava no banco do meio. E os tiros passavam assim, ó, aqui na nossa cabeça. Então, foi muito... Sim. Quebrando vidro, tudo. O carro Você parecia... tem uma... O carro era um carro branco na época, ele era cheio de bolinhas pretas, assim, inteirinho baleado. Foi Deus que... Foi. Você não morreu por Deus. Ali. E aí, só que um dos tiros acabou pegando na minha mão. E eu nem sabia, porque quando você toma um tiro, esquenta de uma forma e adrenalina, enfim, você não sente, né? É isso que eu ia te perguntar. Tomar um tiro dói? Não, na hora não dói. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha tomado um tiro. Aí eu fui descobrir quando pegaram a gente, os policiais levaram a gente pro carro da polícia pra ir até o hospital. Quando eu olhei, eu tava inteirinha ensanguentada.
E aí minha mão, assim, Tadinho. toda aberta, 8 anos. E você tem uma memória... Como assim- se fosse ontem. É mesmo, Andressa? Sim, sim. A gente guarda detalhes, é muito louco. E tive que fazer todo um trabalho, né, assim, de terapia naquela época. Gente, que loucura. Mas eu tenho a cabeça muito boa, assim, sabe? Então isso Não, me deu pra ajudou muito. perceber, porque pra você contar essa história com Sim. toda essa tranquilidade... Não, foi assim, no dia não foi, né? Imagina, meu pai, na época, também trabalhava, ele não parava em pé, né? Só desmaiava. Nossa, a família inteira foi sequestrada. Nossa, Foi assim o aviso. Então, foi um momento aí muito delicado. Imagina, assim, você já é novinha, já ter essas coisas na cabeça, né? Então, atrapalha um pouquinho o decorrer aí. A gente ficava ficando com medo, alguns traumas, enfim, claro. né? E aí, o que acontece? Bom, tudo bem, saí bem, né, dessa situação, só que carro blindado agora, né? Ninguém mais sai sem carro blindado. Tivemos que blindar todos os carros da família, enfim. E aí, numa dessa, o carro blindado já, mais velha, enfim, lá no Guarujá, a gente saindo do Guarujá pra São Paulo, também tive uma tentativa de assalto e os caras deram um tiro no vidro do meu lado, assim, ó, estraçalhou o vidro inteiro, assim. Foi a garantia que o vidro blindado era bom, que a blindagem era boa, mas, assim, graças a Deus não aconteceu nada, mas o susto, né? Nossa, você vê né? Sim, foi assustador. E faz tempo isso ou não? Isso faz mais ou menos uns 12 anos. Tá. Vamos para as histórias agora, né? As boas histórias, As boas né? histórias. Mas é que o pessoal, todo mundo fica muito curioso com esse tipo de história, Sim, né? sim. Gente do céu. Agora vamos para as boas histórias. Lógico. E aí você, empreendedora desde pequena, Sim. como é que era isso? Então, aí eu tinha essa fase, né, que eu passava na praia, então ia muito pro Guarujá, ficava lá com a minha família, e eu tenho uma história engraçada, assim, né? Tem umas árvores no condomínio e elas soltam alguns coquinhos. Tipo eu não sei o que é aquilo. Até hoje eu não sei. Mas são tipo uns coquinhos desse pequenininho que não serve pra nada. Eu sei o que você tá falando. Eu esqueci o nome disso, mas tem um nome essa árvore. Tá. E aí eu falei, vamos vender coquinho. Então eu saía catando os coquinhos na rua. E a gente punha num saquinho e vendia, porque era bonitinho. A gente punha de enfeite, fazia um monte de coisa. E vendia aquele coquinho. E aí depois, acabou os coquinhos, tinha um mercadinho dentro do condomínio também. Aí eu falei, vamos lá comprar os doces no mercadinho e a gente revende. Então, eu revendia, realmente. Eu abria uma lojinha na porta da minha casa, meu pai queria me matar, né? E aí, ficava vendendo os doces carésimos. Você tinha quantos anos? Isso, uns quê? Uns 10 anos? Eu tinha uns 10 anos. 10 anos, tá. E aí, os doces carésimos. E eu vendia. E o mais engraçado, assim, que as pessoas, né, hoje, olhando pra trás, as pessoas compravam. Mas por que as pessoas compravam um coquinho? Ou por que elas compravam um doce mais caro que o mercadinho que era na esquina? Tá. Era pra, né, ajudar, era criança, dar uma moral. Legal. Só que eu me achava a melhor vendedora. Tá. Eu falava assim, nossa, o que eu colocar na minha mão, eu vendo. Só. Então, olha a cabeça, né? E eu tive essa percepção minha. Eu falei, eu realmente sou muito boa. Eu vendo qualquer coisa que eu quiser. E eu, até hoje, assim, depois eu, inclusive, um dos primeiros trabalhos que eu me dediquei foi a vendas. Foi o meu primeiro trabalho na área, assim, tipo, vou fazer vendas. E aí, trabalhei numa loja. E nessa loja eu era, assim, sempre ponta, ganhava todas as, né, eu tava sempre em primeiro lugar, trabalhava mais que todo mundo, sempre me dediquei muito pra isso. Tá. Então, eu falava, poxa, eu tenho esse perfil, sabe? Eu gosto de vender, eu gosto do que eu faço. Enfim, aí depois fui pra minha área toda bancária, que foi onde eu realmente me dediquei. E aí, vendo tudo isso, trabalhando num banco, trabalhei num dos maiores bancos comerciais do Brasil. Tá. Aí eu cheguei num momento que eu falei, poxa, preciso voltar, né? Preciso empreender, na verdade. Preciso usar isso a meu favor, pra algo que seja meu, de fato, né? Então, peguei toda a minha rede de relacionamentos, de clientes que eu tinha na época e montei a minha casinha lá, minha caixinha, que hoje é a VG Capital, que é uma assessoria de investimento junto com o BTG. Já vamos chegar lá, mas eu quero saber que você começou vendendo o quê nessa sua primeira loja aí que você trabalhou? Eu vendia artigos esportivos. Tá. Então, era roupa, era mais roupa, na verdade. Tá. Tênis e tal, mas todos os artigos esportivos. Em shopping?
Eu comecei em shopping, Uhum. e aí eu fui muito bem nas vendas, eu era uma das melhores vendedoras. E aí no ano seguinte a minha chefe me chamou pra trabalhar na loja de rua, que era uma loja mais sofisticada, Tá. era na Oscar Freire. Sei. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu fui e toquei também, fiquei 3 anos, mas eu trabalhava só no final de ano, né? Porque eu estudava muito, então eu não tinha tempo. Aí eu trabalhava mais no final do ano, E isso era durante a faculdade ou antes da faculdade? na faculdade. Já na Sim. faculdade. E aí você queria fazer uma grana extra, né? Sim. Você estudou o quê? Eu fiz publicidade e propaganda, Tá. me formei, e fiz administração de empresas depois. Na verdade, sim, eu fiz junto. Então eu fazia de manhã uma e a outra à Caramba, noite. você ralava, hein? Então, por isso. Então, eu não tinha tanto tempo pra ficar trabalhando. E teve nessa época de final de ano, eu fazia faculdade de manhã, que eu fazia a publicidade, trabalhava à tarde, e à noite eu ia pra administração. Que bacana. Então... na verdade, sim, eu comecei a publicidade, eu gosto muito de marketing e tudo mais, só que eu vi que trabalhar mesmo seria a minha área mais finanças, né? Meu pai já vem do mercado financeiro, então eu falei, eu acho que é aqui que eu tenho que ir. Mas pra não perder tudo que eu já tinha feito da publicidade, que eu já tava quase no meio, Uhum. eu continuei. Então eu fiz metade do curso, Você as meio duas que juntas. Não, você acabou. Então você tem dupla formação, Sim, não é sim. que você. Não, eu fiz as migrou duas. de Não, uma- não. Eu me formei em publicidade e propaganda, depois me formei em administração e fiz uma pós em mercado financeiro. Pô, e é legal esse teu perfil assim, né? Desde cedo já querendo trabalhar. Você buscava o quê? Uma independência? Porque uma independência pessoal, porque Sim. pelo que me parece, tua família tinha condições, você não Sim. precisaria, né? Exato. E aí você falou, não, vou trabalhar, o que você buscava aí? E muito pelo contrário, assim, né? O meu primeiro trabalho foi uma guerra em casa. Meu pai não queria que eu saísse pra trabalhar de jeito nenhum. Eu era muito nova, não precisa, calma, eu consigo te ajudar. Mas eu acho que é mais a independência pessoal mesmo, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar e eu fiz o meu primeiro salário, e logo eu fui viajar, né? Fui pros Estados Unidos, que eu adoro, ir pra Orlando. Aí eu falei, pô, e eu levei todo aquele meu dinheiro que eu ganhei naquele trabalho, né? Eu fiz o câmbio, levei em dólar e eu me banquei nessa viagem, né? Nova. Então, quando aconteceu isso, eu falei, poxa... É isso que eu quero, né? Eu quero ser independente, eu quero mostrar para os meus pais, mostrar para minha família que eu posso fazer isso sozinha. E eu gostava do que eu fazia, então eu continuei assim. Eu falei, não vou agora que eu não paro mais, né? E eu amo trabalhar, então para mim isso aí foi só o começo. E vendas é difícil. Eu valorizo muito vendas, porque muitas vezes a pessoa fala, é o vendedor, não sei o quê. Mas é muito difícil vender. E é a alma de tudo, né? É a alma de tudo, né? Porque eu falo hoje, você vende o seu negócio, você vende sua imagem, você vende um produto, você vende um Exatamente. serviço, né? Então, você esteja onde você estiver, às vezes você não tá na área comercial, mas você precisa se vender pra alguém, pro seu chefe, né? Pro seu superior, pro líder. Então, ter essa característica e esse perfil, eu acho que é bastante importante. Andressa, o que você acha que faz um bom vendedor? Eu me faço essa pergunta direto, porque não necessariamente um bom comunicador é um bom vendedor, né? Sim. Eu acho que assim, olha, eu sempre trabalhei com a transparência e com a verdade. Eu acho que isso é a chave do negócio. O que a gente vê muito são vendedores que Quer empurrar o negócio. quer empurrar o negócio, só fala, né? Vende algo que às vezes não é aquilo. E eu sempre parti do princípio que não é bem assim. Às vezes aquilo realmente não é o melhor. Você tem concorrentes, enfim. Então, Mas se você trouxer aqui as informações precisas e ser sempre transparente com o seu cliente, enfim, para quem que você vai vender, eu acho que... E verdadeira. Você agir com a verdade, eu acho que você ganha qualquer negócio. porque daí você, de certa forma, tá passando confiança, né? Sim. Com certeza. Então. Né? Até porque eu não sei mentir, né? Então, assim, eu preciso realmente... E aí, eu acho que você passa isso pra pessoa, né? Ela compra realmente que você tá ciente daquilo que você tá fazendo. Então, e tem que ter um pouquinho de lábia também, tem que ter um perfil mais comercial, tem aquele vendedor que não se comunica, que não gosta de visitar cliente, aí esquece, né? Não... Quer dizer, Aí não é um perfil. a comunicação é algo necessário, mas não é suficiente, né? É necessário, mas não é suficiente, Mas tá? não é Tem suficiente, algumas, né? assim, Você no precisa meu ponto de de vista, tem. alguma coisa a mais. E aí,
você sai lá da loja de materiais esportivos, certo? Que Sim. loja que era? Era track and field. Track and Field. Você sai da Track and Field e você vai para o... Então, aí eu fazia publicidade e propaganda na época, então eu fui trabalhar numa agência, né? Trabalhei numa agência de publicidade. Com criação, que é o sonho, né? de Então, todo eu mundo. fiz um trainee, né? Então, eu passei por todas as áreas, desde atendimento, desenvolvimento, criação, Tá. atendimento a cliente, entrega final, eu passei por tudo. Era essas agências grandonas. Na época não era tão grande, depois ela Tá. se juntou com outra e ficou uma agência muito grande. Mas, e assim, foi bom porque eu conheci todas as áreas dentro dessa empresa, né? Então, talvez eu ia me encontrar em alguma delas. De fato, eu me encontrei em várias delas. Só que assim, algo me chamava mais atenção, que era quanto eu vou ganhar. Eu trabalhei 3 meses de graça Tá. pra fazer o estágio. Então, assim, eu não ganhava R$1, trabalhei full time lá, então pagava minhas coisas, minhas contas, minha ida, minha volta, meu almoço. E eu falei, bom, tá, né? E que horas chega? Que é meio comum isso no meio, Super. né? Eu não sei como tá agora, mas tinha assim, aquele na minha glamour, época, né? na minha época, todo mundo trabalhava praticamente de graça. Ah, engraçado, né? E aí eu falei, tá, como é que eu vou ganhar dinheiro aqui? Comecei a observar as áreas da agência, quem ganhava mais, quem ganhava menos, quem era feliz, quem não era no trabalho. Aí eu tive uma conversa com meu pai, eu falei, pai, seguinte, tô com algumas dúvidas, né? Não sei se eu devo continuar aqui, não devo. Aí ele falou, quer fazer administração? E aí você tenta alguma coisa no mercado? Eu falei, quero. Então foi onde eu comecei também, né? A administração de empresas. E aí consegui minha primeira vaga aí num grande banco, que já comecei super bem, inclusive, né? Numa área muito selecionada. E comecei trabalhando no Bradesco, Tá. né? Na área de corporate. Foi lá na Cidade de Deus? Não. Na época era na Paulista, Tá. com a Itapeva lá. Ah, sei. Eu Tinha o quase trabalhei. Jura? Eu vou até lembrar o nome do que foi... Fernando, pode ser? Tinha um tal de Fernando? Tem Era vários, difícil. que área? Não, ele era, acho que economista-chefe. Enfim, mas eu quase trabalhei. Honorato? Será que era Honorato? Putz, não lembro. Não, tem o Fernando Honorato, né? que é pode o... ser. Não, mas não era. Mas enfim. E eu sei, na Itapé, quase trabalhei Sim. nesse lugar. Bom, mas e aí? Aí você E aí foi, fui você pra foi lá. pro banco de investimento. Fui para um banco de investimento, exato. Foi legal, aprendi pra caramba. Fiquei 2 anos na área de corporate. Só que aí, um belo dia, a área do private veio fazer uma apresentação do que era o private banking pro corporate. Então você vai fazer uma apresentação aqui para nossa audiência. O que faz o corporate e o que faz o private? Tá bom. Na verdade, o atendimento corporate são para as empresas, né? Pessoa jurídica. Então, eu atendo... Lá na época, eu atendia empresas middle, que a gente chama, que não são aquelas large corporate, que são empresas multinacionais, mas também não são pequenas empresas. Né? Ela tá lá num intermediário de faturamento. Esse atendimento a gente dava toda a parte de finanças para a PJ. Tá, então você... Basicamente, você tentava vender crédito para eles? Fazia crédito, câmbio, toda a parte de estruturação de dívidas, legal. enfim. Tudo todas as atividades para PJ. E a ideia do banco era o quê? Vamos apresentar as 2 áreas, porque tem total fit, né? Ou por trás de um CNPJ tem um CPF e vice-versa. Sim. Vamos juntar private com corporate. Que aí é os clientes ricões. Exato. O private a galera da grana. São os empresários, enfim, né? E aí o private veio fazer essa apresentação, olha, quem somos nós, né? Talvez vocês tenham clientes que possam ser atendidos por esse segmento, que afinal de contas é um segmento diferenciado das agências, né? Enfim. Então, e quando eles fizeram essa apresentação, que é para pessoa física, eu falei, cara, é isso, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com esses clientes, né? E talvez eu tente uma mudança aqui, sair da PJ para PF. É uma virada de chave brusca, né? Vamos ver como é que eu me saio. E aí, abriu uma vaga no private naquela época. Eu me inscrevi, fui atrás de tudo que podia pra entrar naquela vaga. E aí, consegui a vaga, né? Dentre algumas pessoas, a vaga era minha, ótimo. Comecei trabalhando no private. Então, lá entrei como assistente. Eu assessorava aí os gerentes na época.
De lá, há uns 2 anos, mais ou menos, eu já também fui promovida, então eu virei uma banker, né? É que hoje é assessora, mas era uma banker de investimentos. Tá. Então, recomendação de investimento, montava carteira para esse cliente final, né? Que é o cliente pessoa física. E foi assim, por lá eu fiquei eu acho que fiquei 8 anos trabalhando nesse segmento e nessa linha. Né? E o private era o segmento dentro do Bradesco ainda é um dos melhores lá do banco. Tá. Mas eu comecei a olhar um mercado fora também, né? Porque na época tinha XP, começando também com assessoria de investimento. Isso era que ano, mais ou menos? Olha, a XP começou antes, mas que começou a fazer mais um barulho, acho que foi lá para 2015, talvez, por aí, 16. E aí fui, conversava com um escritório, com outro, entendia... É muito difícil pra gente que é CLT entender o modelo do agente autônomo, né? De um escritório. A gente tem alguns vícios dentro do banco, então, assim... a remuneração completamente diferente. Total. Então, era tudo muito novidade. Então, eu fui deixando passar. Até que algumas coisas dentro do Bradesco começaram a mudar, né? E aí eu falei, putz, não tô mais me encaixando aqui dentro, né? Então, eu realmente acho que eu preciso fazer algo diferente. E por que não empreender, né? E aí, conversando com outros modelos de negócio... E por que não ter ido na época pra XP, pro eu ia BTG? falar isso, inclusive. Pra dentro do banco... Não, sair pro escritórios. Em vez de empreender. Então, eu conversei bastante com outros escritórios, assim, com muitos na época, antes de tomar essa decisão. E o que eu percebi? Eu falei, eu tenho o meu modelo de trabalho, que eu confio no meu negócio. Ele é muito diferente do que eu estava escutando naquela época. Então, eu falei o seguinte, bom, para eu sair daqui do banco e entrar num outro escritório, onde eu vou ter as mesmas regras, os mesmos comportamentos, que afinal de contas, todo mundo que abria escritório veio de um banco, e eles montavam um mini banco... Eu falei, não é isso que eu quero, ainda não achei. Então, eu comecei a modelar, fazer a minha modelagem, né? De como eu queria atender um cliente, montar um negócio. E, confesso, nunca tinha pensado em montar o meu escritório. Tá. Mas... surgiu essa oportunidade, um colega de trabalho também ia sair junto comigo, e ele falou, vamos sair junto? Vamos, então vamos montar um negócio. E a gente montou a AVG Capital, e foi ótimo, porque assim, a gente já tinha nosso relacionamento de clientes que a gente atendia, já tinha os clientes de longa data, então eles já tinham confiança no nosso trabalho, já sabiam como que a gente lidava com tudo, e começamos essa migração lá no início, né? Tá. Isso foi em 2018. 2018, a gente efetivamente começou a trabalhar com o escritório em 2019. Então, foi exatamente esse momento aí de migração, de trajetória que a gente teve. E até hoje, agora a gente vem crescendo. A ideia é cada vez mais trazer novos assessores, montar um time mais parrudo mesmo. Hoje o escritório, ele é segmentado ainda, então assim, grande diferencial da AVG Capital é que a gente foca 100% em clientes private. Então, eu não tenho uma área de varejo, pelo menos por enquanto. Porque eu quero dar aquele atendimento de fato diferenciado, né? Algo que aquele cliente ele não encontra em outro lugar. Então, a gente trabalha muito em cima de NPS, né? Que é a satisfação do cliente, da qualidade, do atendimento, de ter poucos clientes dentro de uma carteira. Então, cada banker, ele pode ter até 60 CPFs no máximo dentro da carteira, para ele ter esse... ele conseguir, para ele conseguir atender de uma forma mais próxima, né? Não ficar aquela coisa atendendo por atacado, né? Exato. Andressa, eu vou fazer um rápido comercial aqui com você e já volto. Não saia daí, esse ótimo papo aqui com a Andressa Bergamo. Não saia daí, já a gente volta. Pessoal, voltando aqui com Andressa Bergamo, essa empreendedora, sócia fundadora da AVG. Ótimo papo, a gente já falou de tudo, já falamos aqui de tiro, de empreender, vender doce na infância,
trabalho CLT, essa transição agora para empreender. E aí, como é que foi a pandemia? Porque você começou a empreender num momento que foi difícil. Drástico. Você falou, não, agora que eu vou empreender, vem essa pandemia. E aí, como é que foi isso Não, aí? foi terrível, assim, eu comecei em 2019, né, então vai lá, migração de cliente, explica o que é o novo banco, como que é o novo formato, não é simples também, né, o cliente, ele tá lá com você, mas para entender um negócio novo, sair do bancão lá com aquela placa... E você levou, claro, né, Sim, os clientes? levei uma boa parte, né, tá. e aí, na sequência, a gente teve eleições, que também, aí o pessoal fica, não vou fazer nada, calma, vamos esperar, vamos ver o que vai dar. E aí passou eleições, continua trazendo mais clientes, enfim, dá aquele stop, aí começa pandemia. Né? E aí, isso foi pra gente. No começo foi terrível, porque eu tava ainda, querendo, eu não tava no início, eu tava montando a minha carteira, né? E eu tinha algumas métricas lá pra trazer volume novo, enfim. E me travou completamente, porque ninguém queria mais encontrar. Meu negócio é completamente pessoal, né? Então eu tava lá. E você tinha um escritório físico? Tinha. Não, tinha escritório físico, tinha tudo. Tinha acabado de montar uma baita estrutura, né? E aí, cliente, não, agora não sei o que vai acontecer, não quero reunião presencial, tenho medo da Covid. A princípio, achei até que seria uma passagem rápida, né? Acho que as pessoas sempre achavam que ia acabar logo. E o negócio, né? A gente viu a pandemia aí por 3 anos, quase. Sim, exatamente. Então, no começo foi muito difícil isso. Mas assim, começamos a nos adaptar com o que a gente tinha naquele momento. Não quer reunião presencial? Então tá, vamos fazer uma videoconferência. Aí começaram os vídeos, ajudou bastante, né? Mas de fato, assim, o primeiro ano de pandemia foi terrível. Eu realmente não conseguia fazer nada. Tava naquele movimento, eu falei, poxa, fiz a maior besteira da minha vida, né? Saí de um baita banco, fui empreender, pandemia... Pronto, eu não vou conseguir abrir mais contas, eu não vou conseguir trabalhar desse jeito, né? Mas eu falei, bom, é o que eu tenho pra hoje, tenho que me virar com isso. E aí, conversa por vídeo, abre uma conta, abre outra, e graças a Deus, assim, foi funcionando. A gente foi fazendo live, né? Então, vamos falar sobre investimento, fazer uma live com um gestor de um fundo, e começou nesse ritmo. E as pessoas começaram a se acostumar um pouco mais com as reuniões online, digital, e fomos crescendo. E eu vou te falar assim, foi uma fase muito difícil, mas ela ajudou muito o que a gente tem hoje. Hoje, assim, ainda meu trabalho continua sendo a grande parte presencial, só que facilitou muito o nosso dia a dia, uma videoconferência, um contato que não seja no local. Né? Então, hoje, eu tenho metade dos meus clientes, eles já aderiram. Eles não querem mais me encontrar. Mais prático. Vamos resolver aqui, coloca a família toda na vídeo. Então, assim, eu não posso reclamar. Assim, foi um momento difícil, mas a gente, graças a Deus, tiramos de letra. E hoje... tá o que tá. No primeiro ano, depois da pandemia, ganhamos aí como um dos melhores escritórios do banco. Fui receber uma premiação em Portugal. Então, assim... Caramba! Foi excelente. Então, assim, pra mim, foi um ano de muitos desafios, mas tive uma recompensa muito boa também, né? Então, a gente foi crescendo, premiação, o banco sempre muito próximo da gente. Então, assim, hoje a gente é o que estamos crescendo cada vez mais. E sempre com novos desafios, né? Não tem pandemia mais, mas a gente tem outras... Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você escolheu o BTG e não a XP? Boa pergunta. Bom, na época eu conversei bastante com a XP. Aliás, só tinha a XP no mercado. Tinha algumas outras menores, mas a XP era líder, né? E eu, assim, volta àquele formato, né? Eu achava a XP com mais cara de varejo. E eu lidava com clientes private. Né? Então, assim, a XP pra mim, nunca foi, assim, uma possibilidade. Até conversei com eles para entender se existia algum escritório mais voltado, mas eu via que no fundo, não era o perfil que eu buscava, né? Então, e o BTG nem tinha aberto ainda o B2B, né? Que eles não tinham inaugurado o B2B. E foi sem querer, numa conversa com o outro, o pessoal me chamou do BTG e falou, olha, a gente tá aqui inaugurando o B2B. Nós somos o terceiro escritório do BTG.
Então, assim, não existia ainda nenhum escritório. A gente firmou lá e os 3, 4 primeiros começaram meio que junto, que foi nesse final de 18, começo de 19, né? E por que o BTG? Porque eu acho que assim, o BTG ele nasceu do large corporate, dos clientes, né, das multinacionais que eles atendiam, e a partir do momento que ele foi para pessoa física, também era só um private ultra high, né? E eu falei, poxa, isso tem a ver com o meu cliente, né? Esse é o perfil do cliente que eu atendo. Porque na época, assim, o que eu precisava? Eu precisava ver para onde que eu iria fazer esse movimento, que os clientes acabassem vindo comigo. Não adianta eu ficar feliz, né? Eu ganhar um dinheirão lá na XP ou sei lá onde, e meu cliente não me acompanhar. Então eu precisava escolher um local onde eu saberia que ele ia ser muito bem tratado e ia ser cuidado da forma que eu achava que era devida. Então, assim, eu sempre vi o BTG como minha fonte, assim, de... Falei, é aqui que eu vou ter esse atendimento que eu gostaria de dar. E assim, sem metas, sem, né, eu saí muito na época do Bradesco por conta das metas que eles começaram a colocar de produtos, enfim. E assim, cliente, querendo ou não, depois de um bom tempo de trabalho, ele vira seu amigo, né? Ele já faz parte da sua vida. Então, assim, como é que eu ia vender para ele um produto que eu sei que não fazia sentido pra ele. Então, isso pra mim era a minha maior dificuldade. E eu entendi que no BTG eu teria total... eu não teria nenhum vínculo necessário, né? Eu teria liberdade pra colocar o dinheiro do meu cliente onde ele quisesse, onde fosse bom pra ele. Obviamente, a gente faz as nossas recomendações, nossas indicações, mas que fosse algo que... beneficia o cliente e não o banco ou o banker naquele momento. Tua vida hoje, pessoal, tá melhor do que na época do Bradesco ou não? Sem dúvida. Eu trabalho muito mais, muito mais. Minha vida é muito mais corrida, eu tenho uma dinâmica bem diferente, mas assim, eu tô mais feliz, né? Eu tô mais... Eu posso falar que eu sou uma pessoa muito mais realizada, né? Profissionalmente, pessoalmente. Tenho lá meus desafios diários, que não adianta, a gente sempre vai ter. Empreender é isso. Mas é algo que me deixa muito... me dá muito prazer fazer o que eu faço, né? Então, posso trabalhar mais, posso ganhar menos se precisar, não tem problema. O importante é fazer o que eu quero. Quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje a gente tem 10 pessoas, somos um escritório super enxuto, mas é proposital, a gente não tem interesse em virar um escritório muito grande. Claro que a gente quer crescer, né? A gente está em alguns momentos aí de conversas até com outros escritórios mesmo, pensando numa fusão, enfim, algo que faça a gente ir para um patamar diferenciado, mas que com cautela, né? E assim, mantendo o nosso nível, mantendo o nosso atendimento e qualidade. Era isso que eu ia te perguntar. Qual seria seu próximo passo agora? Sim. É uma fusão? Eu acho que assim, na verdade tem alguns caminhos que eu posso seguir e a gente eu gosto bastante de me pautar aí junto com os meus sócios e entender o que seria bom para todo mundo, né? Então, óbvio que se a gente encontrar um escritório, uma companhia que tenha sinergia com o nosso trabalho, que agregue de alguma forma, né? Porque não é só juntar para dividir conta, não é essa a ideia. É achar um escritório que a gente consiga trocar, né? E somar, inclusive. Acho ótimo, acho um caminho positivo. E também existe o caminho de crescimento individual, onde eu trago novos assessores, bankers talvez que estejam hoje alocados em grandes bancos e monte um time mais robusto. Andressa, muita gente hoje, a profissão de agente autônomo se popularizou bastante, sim, né? Você tinha no início uma coisa mais exclusiva e hoje muita gente já fala, é igual o antigo gerente de banco lá de trás. Como é que, dentro dessa popularização que teve, o agente autônomo ele consegue se diferenciar, ser melhor, enfim? E de fato, assim, o mercado abriu muito, né? Hoje você vê gente que nunca trabalhou na área sendo assessora de investimento, né?
sem preconceito algum, mas precisa de um estudo no mínimo, né? Você precisa, porque hoje você faz a ali do Ancor, que você tá você faz a falando. Ancor, você vira assessor, entendeu? Então, assim, é complicado. Então, como é que você se diferencia hoje no mercado? Primeiro, o seu histórico, né? Da onde você veio, o que que você já fez, o que que você já com que você já trabalhou, né? A gente vê um destaque muito maior daqueles que já vieram de bancos, de grandes bancos ou de corretoras, para aquele que está começando agora, né? Até porque, assim, você ter a vivência do mercado financeiro é muito diferente. Você acha que hoje a gente entra, estuda lá, sabe o que vai acontecer, mas você viver um monte de empresa quebrando, você viver financeiras quebrando, bancos quebrando, como que lida com isso, qual o risco de cada ativo, eu acho que é um carrego que você traz que faz toda a diferença. Mas voltando aqui, né, eu quero me destacar como assessora de investimento. Você tem que estudar diariamente, entender bastante de mercado e, assim, ser fair com o seu cliente, né? Fazer o que realmente é bom para ele. Infelizmente, a gente pega muita carteira de outros lugares que acabam vindo pra gente completamente destruída, assim. O cliente não ganha dinheiro, quem ganha, na verdade, é um banker ou um assessor. A carteira tá toda travada, às vezes a gente não consegue nem resgatar os ativos. Então, isso é uma péssima conduta, né? O que é o ideal? O ideal é você montar uma carteira diligente, diversificada, né? Você tá alocado em vários ativos para o cliente aproveitar todos os momentos de mercado, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Como é que vai estar o dólar, para onde vai a inflação, a taxa de juros. Sim. Então, eu acho que essa distribuição e ser sempre muito transparente com os riscos e a rentabilidade já é um bom caminho aí para você ter um destaque. O mercado financeiro é um meio muito masculinizado, embora isso tenha mudado, né, ultimamente. E você teve uma carreira de sucesso, você empreendeu, né? Você foi lá trainee... Não, trainee foi na agência de publicidade, mas você cresceu, né? Enfim. Você chegou a sentir um certo preconceito ou é balela isso daí? Olha, no meu começo de carreira eu senti sim, bastante. Inclusive, tive casos que eu cheguei a me questionar. Será que eu devo continuar nessa... Sentiu assim, falando? Sim. No começo era bem difícil. Tá. Inclusive, porque assim, eu era mais nova. Eu tinha cara de criança. Tá. Né? Eu lembro que quando eu trabalhava no Bradesco, eu atendia um gerente, né? Eu era assistente, o meu gerente, ele era um senhor já, tinha uns 60 anos. E ele se aposentou e eu fiquei com a carteira de clientes dele. E para ir no cliente dele, que era um cara vivente, com grande bagagem, vivência, falar que eu lá, aquela menininha, tinha acabado de ser promovida e ia tocar a carteira, né? Então, assim, eu tive que me mostrar muito, eu tive que me provar, tanto com os meus superiores, quanto até para os clientes mesmo. Tá. Né? E você acha que era mais pelo fato de ser mulher ou a idade? Eu acho que os dois, viu? E mulher, assim, sem dúvida. Eu acho que ainda hoje melhorou, mas não tá no mesmo nível. A gente enxerga isso, né? Eu frequento muito eventos de finanças e lá atrás, assim, eu era uma das poucas mulheres no mercado financeiro, né? Tinha uma ou outra lá comigo, mas hoje a gente já não. Você vai num evento que tenha, enfim, de economia, você vê muito mais mulheres. E isso eu fico super animada, super feliz com isso, porque a gente enxerga que elas estão, e as mulheres estão, sim, tomando um espaço maior, né, no mercado. E, de fato, assim, a gente faz um trabalho muito bem feito, né? A gente tem 1001 utilidades lá, a gente sabe fazer... Pensa ao mesmo tempo. Consegue pensar e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, mas infelizmente ainda existe um pouco desse preconceito, sim. Mas bem menos, graças a Deus, do que foi no passado. Bora fazer um bate-bola aqui? Vamos. Fazer aquelas perguntas e aí você... responde, certo? Bora? Eu queria que você indicasse um livro. Um livro? Olha, Segredos de uma Mente Milionária. Acho que é legal. Harvey, né? Não sei o que, Harvey. Segredos da Mente Milionária. Segredos da Mente Milionária. Principalmente, assim, para as pessoas que estão começando, né, a investir,
pra onde que eu vou, né? Pai rico, pai pobre também é um clássico aí pra esse início de carreira e até de investimento mesmo, né? Muita gente pergunta. Porque às vezes tá muito aqui, né? Tá muito na nossa cabeça de como que a gente lida com essas situações. Então, eu acho que é um livro que, pra mim, pelo menos, funcionou bastante. Logo que eu entrei no mercado financeiro, foi um dos primeiros que eu li. E me ajudou muito, assim, até hoje tenho alguns reflexos lá de indicações, assim, sabe? Legal. Um filme. Um filme? Ai, gente, Um Amor pra Recordar, eu acho perfeito, é antigaço, mas é lindo, é a coisa mais linda. Uma série. Succession. É nova essa daí, não é? Essa parece que tá nova. fazendo um sucesso. É bem legal, assim, eu tô gostando bastante. Ele trabalha bastante essa parte, a sucessão, né, da família, do pai lá, que é o patriarca. Isso. É muito legal. E, enfim, não vou dar muito spoiler, mas é legal. Um esporte predileto. Nossa, eu sou zero à esquerda pra esporte. Mas assim, o que eu faço pra me exercitar? Beach tênis eu gosto, né? Então combina com o mercado financeiro. Sim, é o esporte do mercado financeiro. Eu gosto. O Beach venceu, né? Sim, o Beach venceu. Aliás, ele teve aqui, né? Foi entrevistado também, sim. É super gostoso. E um hobby, então? Eu amo viajar. Viajar? Amo viajar. Assim, quando eu tenho um tempinho vago, um feriadinho, eu já invento uma viagem. Eu tô cada vez com mais preguiça de viajar, Jura? sabe? Nossa senhora, eu... Já, quando eu penso no processo de viajar, já me dá Eu preguiça. amo o processo. Você tá brincando? Eu adoro fazer um roteiro. Não, isso é pesquisar. legal. O roteiro ainda é legal, mas tipo, nossa. Tô ficando velho, entendeu? E uma viagem inesquecível. Um lugar que você foi que foi inesquecível. Minha lua de mel. Eu fui pra Dubai, Abu Dhabi e Maldivas. Ilhas Maldivas. E gostou mais de Maldivas ou Dubai? Maldivas né? É impressionante, assim. É um lugar incrível, diferente de qualquer coisa, assim, que você possa ver. Mas Dubai é lindo também. Eu quero até voltar, porque quando eu fui já mudou tudo, né? Então deve estar muito mais rico agora. Um lugar que você adoraria conhecer? Que eu adoraria conhecer? Uma viagem que você gostaria de fazer. Gostaria de ir para Israel. Tenho vontade de conhecer. Uma filosofia de investimento. Gente. Nossa, não sei. E uma filosofia de vida. Você tem? Eu acho que tenho bastante. Eu acho que assim, primeiro, saber que você tem algumas caixinhas na sua vida, né? Não é só trabalho, não é só família, não é só estudo. Saber dividir o seu tempo com qualidade. Nossa, essa aí é muito difícil. Essa aí eu não consigo de jeito nenhum. É muito difícil, mas é algo que acho que quando a gente passa por algumas etapas na vida, a gente acaba precisando aprender, né? Então, pra mim, sempre o trabalho foi em primeiro lugar. Né? Ainda é grande parte, mas você acaba percebendo que não é só isso, né? Tem outras coisas. E que conselho Andressa Bergamo daria para Alangani hoje? Você já investe? Já invisto. Então invista com a gente, né? Invista com a VG Capital. Tem um mínimo para investir lá ou não? Sim. Na verdade, a gente tem um mínimo de 3 milhões. Ixi, tô longe, hein, PH? Putz, já tem que indicar alguém aqui. Eu tô longe. E aí? A gente pode fazer um grupo familiar também. Eu vou ter que ir juntando aqui. A mulher, a esposa. Talvez consiga, eu não consigo. 3 milhões é o mínimo. 3 milhões é o mínimo. Na verdade, sim. A gente coloca como mínimo até pra gente manter aquela qualidade, o atendimento. Mas, obviamente, que tem muitos casos que a gente acaba abrindo exceção, porque a gente vê também um potencial daquele cliente, ou é um grupo familiar. Né? Às vezes a pessoa não tem os 3, mas ele tem lá o primo, ou a irmã, o irmão e o pai. Pô, os 3 juntos, eles têm um patrimônio relevante. Então, é possível abrir conta com a gente. Andressa, antes de finalizar, faça o seu merchan aqui, redes sociais, AVG, como é que o pessoal te acha? Acha a AVG? Bom, tem a minha rede social, que é andressabergamo.avg. Andressa Bergamo. Meu Instagram. Tem o Instagram da AVG Capital também, que é avg.capital. E lá tem todos os nossos contatos, no link na bio. avg.capital.
Capital, é isso? avg.capital. Ou Andressa Bergamo, É isso AVG. Brigadíssimo. Super obrigada, Eu Alan. que agradeço. Conversei aqui com essa fera, com essa simpatia, Andressa Bergamo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Lembrando que a gente está na Amazon, a gente está no Spotify, no YouTube, na televisão. Gostou desta entrevista? Não se esqueça de compartilhar, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.